Hoje a gente celebra dois momentos especiais para nós. Primeiro, a gente celebra o Domingo de Ramos. Não sei se você já passou pela rua aí, se já viu alguma coisa nesse sentido. As nossas igrejas católicas, elas são muito fiéis em reproduzir isso com a comunidade, fazem procissão e tal, acho aquilo muito bonito. Eu e minha esposa, eu e Elaine, no outro dia, a gente acompanhou uma procissão, né? E vou confessar, a gente comeu muito, era de noite, e a gente falou assim, amor, não dá para ir para casa, hein? E não, está tarde, a gente não vai conseguir dormir, a gente precisa caminhar. E no meio da caminhada tinha uma procissão da igreja, que era esse tempo de Páscoa. Aí a gente, vamos caminhar com a procissão. E aí tinham as músicas, a condução, o texto, a história. Que coisa maravilhosa. A gente poder rememorar isso com a comunidade. A gente não está em procissão, mas é como se a gente estivesse. E hoje a gente comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entra aclamado como Messias Rei e só sai de lá para ir para o Gólgota, né, para o lugar lá da crucificação e depois do seu sepultamento. E juntamente com essa data hoje aqui, a gente celebra os 50 anos de casamento de Nayá e Capela. Cadê vocês? Bodas de ouro, gente. Bodas de ouro. Eu não era nem nascido, já era assim. Tinha 11 anos quando vocês se casaram. E daqui a pouco eu vou chamar vocês aqui para frente. Quando estava preparando para esse momento aqui, na verdade a gente ia fazer dois momentos diferentes. Ia fazer o momento das bodas e depois ia fazer essa reflexão. Mas eu acho que tudo faz parte de um corpo só. A luz está sobre um foco, o cuidado de Deus sobre nós. Ramos diz isso. A nossa vida, a nossa história, o casamento de vocês fala sobre isso e a vida de todos nós. E dentre muitos textos, confesso que foi um exercício assim, não digo penoso, mas foi um exercício grandioso aqui na minha cabeça. E quando vinha para cá hoje, a gente saiu de Petrópolis de manhã, estávamos com um grupo de liderança de casais lá, enquanto vinha, Deus clareou para mim, eu vou dizer que foi Deus, né? Porque entendo que o Espírito trabalha assim, nesse desafio de fazer a gente entender que o casamento de Nayá e Capela, por que não dizer, é também uma expressão do próprio casamento de Deus com a igreja, o casamento de todos nós. Todas as vezes que lá em Cantares, a paixão, né, do sábio lá pela sunamita, quando ele faz aquelas juras de amor, ali é a figura, a analogia do casamento de um homem apaixonado pela sua paixão e falando da paixão de Deus por nós, pela sua igreja. E me veio esse texto. Conseguiu colocar a figurinha das pedras? Aqui. Você pode repetir comigo o que está ali? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu acho que Nayá e Capela podem dizer isso, mas todos nós podemos dizer. Esse é um texto de Samuel. O livro de Samuel, ele é um livro que conta uma história que parece que é principal, que é a escolha de Davi como rei. E ele vence o Golias. Quem não conhece essa história, né? Davi, um meninozinho, pega uma pedra e vai enfrentar um gigante. Mas antes desse episódio de Davi, já tinha acontecido uma coisa, que é esse texto aí de Samuel, que parece que amparou tudo aquilo que Davi fez. E Davi é importante porque Davi é aquele que é aclamado como o que vai dar origem ao Messias.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Filho de Davi. E o que Davi faz quando vai lá lutar com o filisteu, o gigante filisteu, Golias? Ninguém queria enfrentar Golias, um gigante, tá? Quando era pequeno, achava que gigante era um gigante assim de 20 metros, né? Mas possivelmente fosse do tamanho desse teto aqui. Era um gigante de frente à altura média. E Davi fala assim: eu vou enfrentar esse incircunciso, esse filisteu. Eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. Mas antes disso, acontece isso aqui. Esse texto de Samuel, quando ele coloca uma pedra entre duas cidades, que marca a vitória do povo de Israel sobre o povo filisteu. Até então, muitas derrotas. Mas naquele momento, voltando-se para Deus, entendia-se, entendeu-se e entendemos que Deus estava fazendo àquele povo um grande favor, estava lhe dando uma vitória. E aí Samuel coloca uma pedra, um marco entre essas duas cidades, e ele diz Ebenezer, que quer dizer o que, professora? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode repetir comigo? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Inaiá e Capela, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos marcos de pedras em vitórias, em derrotas, por que não dizer, em momentos dos mais variados desafios e lutas e lágrimas e dores, vocês chegaram até aqui. E quantos de nós, ou todos nós, passamos pelos mesmos desafios? E quantas pedras, quantos marcos de vitórias nós já colocamos na nossa jornada? Se você fizer um exame rápido de memória, se pensasse aí, quem sabe, um momento em que você pode dizer assim: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Que momento seria esse? Faz o exercício, imagina, volta a sua história, vai um tempo atrás, hoje, semana passada, 20, 30 anos atrás. Deus tem posto a sua mão na nossa vida, e por isso a gente pode, de tempo em tempo, colocar marcos e dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui, essa expressão, ela fala de jornada e nos faz lançar um olhar para trás e perceber que nós não caminhamos sozinhos. Você sabe qual é o primeiro sentimento de psicólogos e terapeutas de plantão aí que a gente precisa? Ninguém vive sem o acolhimento, o amor, primeiro materno e paterno, as pessoas que cuidam de nós. Se você está aqui hoje, foi porque alguém te amou. Se você está aqui hoje, é porque alguém te amou. E mais, se você está aqui hoje, é porque alguém te ama. Até aqui faz a gente olhar para a vida nessa perspectiva de que a gente não caminhou sozinho. A gente tem gente que a gente ama, que ama a gente. Olha para a sua vida, olha para o seu lado. E a gente tem essa perspectiva aqui do Samuel, esse olhar de Deus que caminhou com a gente e não nos abandonou juntos. Sabe por que Deus não nos abandona? Ele não pode nos abandonar. Não pode, porque isso seria negar a sua própria essência. Deus é amor, e o amor não permite que Ele abandone os seus amados. Vou repetir aquela expressão que tem nos acompanhado de Isaías:
eis que tenho o teu nome escrito na palma da minha mão. Nós estamos gravados em Deus. Deus nos gravou no seu coração. Minha mãe nunca deixou eu fazer tatuagem, porque ela falava que era do diabo, né? Hoje, logicamente, ela pensa diferente, e os netos todos têm tatuagem. Eu ainda não fiz, mas pretendo fazer. Minha esposa já fez. Mas se Deus tem uma tatuagem, é essa. Ele tem tatuado, e é Isaías quem diz isso. Ele tem tatuado na palma da mão dele o meu nome, o seu nome, o nosso nome. Até aqui. E quando a gente fala de jornada, de sucesso, eu nunca esqueci uma ilustração, não lembro mais quem foi, como eu disse, 61 anos, já não lembro de muita coisa, mas dizia a pessoa quando falava de sucesso, que sucesso é uma caminhada, que você olha para trás e diz assim, valeu a pena, eu estou aqui e vale a pena estar onde eu estou. Não tem a ver com construção somente. É muito bom a gente construir coisas, ter a nossa estabilidade financeira, ter a nossa dignidade da profissão. Tudo isso é muito bom, mas sucesso não tem a ver só com isso. Isso faz parte. Sucesso tem a ver com um senso de propósito, de realização. E, sobretudo, tem uma coisa que coroa toda a nossa jornada de sucesso. Eu amo e sou amado. Se você pode dizer hoje, aí, que você ama e você é amada, você é amado, você já é uma pessoa de sucesso. As pessoas que estão ao seu lado te amam. E Deus te ama apaixonadamente. A gente tem histórias na Bíblia de sobra. Eu gosto da história do filho pródigo. Lá o pai, apaixonadamente, o filho vem. A gente falou há poucos dias sobre o filho pródigo aqui. Pai, eu pequei. Não, fica quieto, menino. Vem cá, me dá um abraço, eu te amo. Até aqui nos ajudou nessa jornada. Ele que não nos deixa sozinhos, nem sozinhas, porque Ele é apaixonado por nós. Até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nos ajudou o Senhor. Nós reconhecemos que não são os nossos belos olhos, nossos lindos cabelos, nossa capacidade, nossas habilidades, não são os nossos bens, não é aquilo que vem na nossa retaguarda que é capaz de fazer com que a gente chegue até aqui. Até aqui, Ele nos ajudou. Sabe de uma coisa? Isso parece uma coisa tão óbvia. Eu tenho aprendido com a minha esposa, que às vezes eu falo algumas coisas aqui muito rápido, e eu peço perdão por isso. Ela fala assim, você acha que tudo é muito óbvio para você. Não, tem que falar do óbvio, porque o óbvio nem sempre é o óbvio. Pode ser para você, mas pode não ser para todo mundo. E o óbvio é que até aqui foi Deus quem nos ajudou. É óbvio. Mas sabe de uma coisa? Não menosprezemos o poder dessa onda cultural que passa por cima da gente. Na nossa cultura a gente aprende a se virar. Mas se virar nos 30, né? A gente aprende que a gente precisa ser o melhor em tudo e nada contra buscar ser o melhor no que fazemos. A excelência é um excelente objetivo. Mas não podemos fazer disso uma profissão de fé. Não podemos nos enganar achando que o nosso esforço vai garantir a nossa segurança, vai garantir a nossa proteção. Eu gosto muito do Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei
por socorro. É nele que está a nossa esperança. É Ele quem sustenta os nossos passos. É Ele que te dá a respiração. Você já parou para perceber uma coisa hoje? Não sei se você já fez esse exercício. Quem medita sabe do que eu estou falando. Você está respirando. Você já reparou que você está respirando? Você pensou nisso hoje? Não, seja sincero. Quem não pensou nisso hoje? Levanta a mão, eu vou fechar os olhos. A gente não para. É Ele. Os antigos diziam assim, isso está lá em Atos dos Apóstolos: do Senhor nos vem a vida, a respiração e tudo mais. Se não for por Ele, você não respira. Nos ajudou. Foi Ele. É Ele. É Ele quem põe a sua mesa na sua casa. É Ele quem te dá toda a habilidade que você tem para colocar lá nos seus projetos, no seu trabalho. É Ele quem faz você ter as percepções do cuidado da sua casa. É Ele quem faz despertar no seu coração o grau de atenção, de carinho, de afeto que você tem lá para o seu filho, para a sua filha, para o seu parceiro, para a sua parceira dentro de casa. É Ele quem faz o seu projeto lá no seu trabalho fazer sentido. É Ele, e é tudo só por causa dele. Até aqui, nessa jornada de sucesso, de olhar e ver, poxa, que bom que a gente chegou aqui, eu sou amado e eu posso amar. Foi Ele quem nos trouxe, nos ajudou o Senhor. Por isso, podemos fazer um coro? Por isso estamos alegres. Não está ali não, né? O final do verso é esse. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Posso fazer um coro com vocês? Eu vou reger, tá? A cantata é dia 27, mas eu já estou treinando aqui a gente. Vamos lá? Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se minha mãe estivesse aqui, ela ia dar uma gargalhada, ia fazer todo mundo rir. Mas eu não sou cara de igual a ela, né, Lenilza? É a resposta de um coração grato, gente, que chegou não só pelo livramento, mas por essa presença fiel de Deus em cada etapa. E Nayá e Capela, se eu fosse pedir vocês para fazerem um retrato aqui da vida de vocês, vocês iam ficar falando 50 anos, né? A alegria é pelo livramento, é pelas vitórias, mas, sobretudo, por essa presença fiel de Deus em cada etapa da nossa vida. Está muito conectada com o nos ajudou. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. Nessa cultura, nessa onda que passa, talvez, quando você tiver que passar, por exemplo, se você passar por um longo período de tribulação, né, Rony? O Rony, eu falo isso porque ele já deu esse testemunho aqui. Desculpa te expor e constranger você, Rony. O Rony ficou 1 ano, não vou dizer desempregado, porque ele trabalhou muito aqui. Mas ele falava isso e tinha um propósito. E esperando. E como foi bom e o aprendizado. Vem cá, Rony, por favor. Dá o seu testemunho aqui. Estava tudo no script. O que representou esse tempo para você? Você já falou aqui para a gente, mas dá essa palhinha. Muita gente não estava aqui quando você falou. Nossa, o ponto fala forte. A gente veio de Porto Alegre para o Rio, né? Eu, minha esposa, minha filha, filhinha de 8 anos, estava aqui cantando. E o que nos trouxe para o Rio, depois de 25 anos longe do Rio, de volta, foi uma empresa que me contratou. E tudo fluía bem, tudo normal. E em um determinado momento dessa jornada profissional, houve uma ruptura do processo, né? Dos dois lados e, enfim. O ponto é que
a gente passou aí um ano se perguntando, né, por que a gente tinha vindo para o Rio. E mesmo ainda antes de haver essa ruptura profissional, eu já senti no meu coração que Deus não tinha nos trazido para o Rio só por uma questão profissional. A remuneração era maravilhosa, toda a parte financeira era muito boa, tanto é que fez a gente sair de Porto Alegre e vir para o Rio, senão não fazia muito sentido naquele momento. E eu já vinha orando ao Senhor que me revelasse o porquê dessa transição, né? Mesmo ainda trabalhando, eu vinha orando ao Senhor para me revelar qual era o grande propósito, porque não era só trabalhar numa empresa, ganhar mais dinheiro, e era um bom dinheiro, não era só isso. E eu não estou aqui não quero ser injusto com ninguém, nem com nenhuma família que precisa de dinheiro, como eu também preciso, e todos nós aqui, né? Os boletos batem a porta e faz parte da vida. Mas eu sentia que não era aquilo que Deus tinha para mim. E quando houve a ruptura desse processo, nós, num primeiro momento, optamos por ficar no Rio de Janeiro, porque entendo que aqui, no eixo Rio, São Paulo, seria mais fácil me recolocar. Por incrível que pareça, foi muito mais difícil do que quando eu estava em Porto Alegre. Né? Mesmo lá no sul do país, mais longe do centro, né, financeiro do país, onde estão as grandes empresas, eu imaginei que ficando aqui seria muito mais fácil. Não foi muito mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, Deus me revelou o grande propósito. E o grande propósito de ter vindo para o Rio não foi vir trabalhar numa empresa e ganhar muito dinheiro. Isso foi muito bom, enquanto durou. Mas o grande propósito de eu ter vindo para o Rio foi estar aqui, hoje, falando com vocês, vivendo uma família que Deus revelou para mim e para minha esposa e para minha filha, servindo ao Senhor, e eram coisas que eu não imaginava antes de vir para o Rio, né? E eu sempre perseverei muito, sempre coloquei ao Senhor as minhas orações, e muitas pessoas aqui não imaginavam o que eu estava passando, porque o meu semblante sempre foi de muita leveza, de muita alegria, porque eu tinha Deus no meu coração, ou melhor, eu tenho Deus no meu coração, né? E às vezes nas minhas conversas com Davi, eu falava: Davi, tem momentos que a nossa humanidade fala muito forte. Nos dias que o boleto batia a minha porta, boleto de aluguel, de condomínio, de IPTU, que é comum, escola, né, da Sara. Nesses momentos eu confesso que a minha humanidade falava mais alto e eu questionava Deus, né? Mas eu entendo que foi um processo onde Deus me levou para um deserto. E que bom que eu não estava sozinho nesse deserto. Que bom que eu pude passar por esse deserto em casa, na casa dele, com essa família que é a CBBT. Então, esse foi um pouquinho do meu deserto, né? E hoje meu propósito de Deus na minha vida está muito claro. Estou trabalhando hoje, ganhei de presente de Natal, comecei em dezembro, então ganhei de presente de Natal um trabalho novo, totalmente diferente do que eu fazia antes, totalmente diferente da minha carreira de 26 anos, num segmento voltado para varejo, um ritmo mais louco que a gente imagina que seja o varejo. Quem vai em shopping imagina, varejo é aquilo. E eu trabalhava nesse segmento. E eu orava muito para Deus revelar uma porta nova, onde eu pudesse aprender, começar do zero mesmo, né? Um lugar que eu não soubesse nada, que eu pudesse aprender, me desenvolver, crescer, e não só um lugar que no dia seguinte eu já estivesse rendendo para a empresa ou para o negócio. E Deus revelou isso para mim, Deus abriu essa porta para mim. Hoje eu trabalho num negócio totalmente diferente, onde eu aprendo cada dia. Essa semana eu fiz 4 meses desse novo trabalho. Então, parabéns ao Senhor por isso. Nietzsche tem uma frase que você conhece, que é: o que não me mata me fortalece. E às vezes a gente se impressiona com aquilo que está à nossa frente, achando que vai nos matar. Mas pode ser aquilo que exatamente está ali para nos fortalecer. E mais uma vez, não é a coisa em si. Não ame o sofrimento. Não fique atrás de sofrer. Não é isso, não é apologia à privação, não é isso não. Mas busque se lembrar sempre de que em momentos como esse, eu e você não estamos sós. A gente tem um Deus
que faz a gente colocar marcos na nossa jornada para dizer: até aqui o Senhor me ajudou, porque o Senhor está presente o tempo inteiro, e o teu amor faz com que a tua presença não acabe nunca.